Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho, que acontece todos os domingos às 8 horas. Esse é o Evangelho da Associação e é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Giovana. Boa noite a todo mundo que está entrando, a Clarice, a Grazi. Boa noite, Grazi. Quanto tempo que eu não vejo você. Boa noite, Denise. Boa noite a todo o pessoal. Deixa já eu aproveitar e aceitar o convite. Que eu fiz certo. Só um segundo. Boa noite, Dona Olga, Emiliano. Boa noite, Pati. Boa noite, Fábio. Boa noite, Julia. Tudo bem? Tudo bem? Fábio, obrigada por ter topado o convite e por ter estudado para estar aqui conosco hoje. Boa noite, Luzia. Enfim, boa noite a todo mundo que está entrando. São vários nomes que vão surgindo. A gente não consegue acompanhar todos, mas a gente sempre fica de olho. A gente sempre sabe que tem um monte de gente que está aqui todo domingo. Sempre falta todo domingo às 8. Oi. Eu queria um beijo especial para Diga. a Pati e para o Anthony. Beijo, Anthony. Beijo, Pati. Beijo, Pati, Anthony. A gente sempre fica feliz de ver todos vocês aqui. É uma alegria, porque a gente sempre reforça, não é o evangelho meu, não é da Fábio, não é da Emília, não é de nenhum convidado. É o evangelho da associação e todos vocês que aqui nos acompanham fazem parte dessa casa e vocês sempre podem recorrer a essa casa para auxiliar vocês. Hoje a gente continua no mesmo capítulo, que é o capítulo 21, intitulado Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Hoje, o título é Caracteres do Verdadeiro Profeta. É o item 9 apenas. Ele é um item relativamente longo. Mas antes da gente começar, acabei de ver, Fábio, a gente ganhou um beijo do Anthony de volta aqui também. Antes da gente começar, eu vou convidar a Fábio para fazer a prece. E hoje a gente vai fazer um modelinho um pouquinho diferente. A gente não vai fazer a leitura e depois comentar. Mas depois a gente explica isso, né, Fábio? Se tu puder fazer a abertura para a gente, por favor. Vamos lá. Envolvidas, então, todos nós no amor de Jesus. Jesus que é sol de nossas vidas, a mais bela das canções em nossos corações. Que possamos ter na nossa mente, nesse instante, a figura do Cristo abrindo seus braços, caminhando na beira do lago Tiberíades, vindo em nossa direção, mas o mais importante, nossos corações indo em direção ao Divino Mestre e amigo. Senhor Jesus, uma única palavra, obrigada por estarmos aqui, neste instante, procurando aprender um pouco mais do Teu Evangelho. E que de nossos corações, Senhor, possamos doar as nossas melhores vibrações para todos os corações necessitados que se encontram neste momento desprotegidos, tristes, violentos. Senhor Jesus, que o Teu amor abrace cada um de nós. Assim seja. Obrigada, Fábio. Boa noite para o pessoal que entrou agora, já no decorrer. A gente vai começar agora o Evangelho no capítulo 21, no título, intitulado Item Caracteres do Verdadeiro Profeta. É o item 9 para quem quiser acompanhar no Evangelho. A proposta minha e da Fábio hoje é que a gente não leia esse item. Quem quiser, fique à vontade para ler depois em casa. Mas a Fábio, ela destacou, né, Fábio, os pontos que você mais gostou desse texto. E a Fábio vai ler um pedacinho deles e trazer o comentário dele. E eu vou complementando sempre que eu tiver algo para completar. Pode ser assim, Fábio? Pode ser. Sempre a Emília e a Júlia sempre estão lembrando aqui no Evangelho que a proposta do Evangelho no Lar é um estudo que todo mundo que esteja presente compreenda. Às vezes a gente tem criança, às vezes temos pessoas com nenhum conhecimento, às vezes com pessoas com bastante conhecimento espírita, mas o que importa é essa troca, sobretudo afetiva, durante o Evangelho no Lar. Então nunca é quantidade de leitura. Às vezes o texto é muito grande, eu sou assim, a pessoa lê, eu me perco no meio do caminho. Então, ó, esse item, ele tem 6 parágrafos, e são 6 parágrafos grandes. Então, às vezes, tu lê um parágrafo, 2 e deu, e comenta o que entender. E sempre, gente, sempre,
o que nós podemos usar isso para o nosso dia a dia? É o grande desafio. O que eu posso usar para o dia a dia? O que esse conhecimento pode me ajudar no meu aperfeiçoamento moral? Isso é sempre o tempo todo, senão não vai ter validade, né, Júlia? A gente tem que estar sempre. É o grilinho do verde, aquele da história infantil do Pinóquio, né? O grilo falante. Esse deve ser o grilo falante que está conosco. Pois bem, no item 9, então. O espírito de Erasto, gente. É sempre legal, depois que me ensinaram isso, eu queria compartilhar com vocês. Conhecer o espírito que escreveu o texto, gente, aumenta um monte o entendimento do texto. E é legal para o Evangelho no Lar. É sempre uma história de alguém, geralmente alguém que fez muito bem, foi uma pessoa, às vezes, desconhecida da humanidade, mas que traz um exemplo de vida para gente. Então, é uma outra dica. E esse texto foi escrito pelo espírito de Erasto. Ele aparece muito no livro dos médiuns, e em especial na parte que vai trabalhar essa identificação dos espíritos, se a gente deve acreditar em todos os espíritos ou não, bem essa questão que está sendo falada dos falsos profetas, as características do profeta. Então, veja que ele que vem falar desse assunto aqui no Evangelho. Outra dica também que eu aprendi recentemente, gente, e adorei. Não lembro o nome do palestrante, mas ele falou na nossa casa e eu não sabia. Tem algumas páginas aqui que tem a data, né? Então, por exemplo, essa foi o espírito de Erasto no ano de 1862. Lá na Revista Espírita de fevereiro tem o desdobramento dessas mensagens. Então, sempre que tiver a data, gente, procurem na Revista Espírita, que são textos excelentes que Allan Kardec desenvolveu o seu estudo lá. Então, esse é o Erasto, que foi alguém que trabalhou junto com o apóstolo Paulo. Ele foi um dos assessores de Paulo de Tarso para divulgar a Boa Nova. Então, é uma pessoa de peso. Imagine falar de Jesus lá nos primórdios. Se já é difícil hoje, imagine lá, né? E depois dizem que ele teve uma reencarnação na Idade Média, acho que século XVI ou XVII. Ele era um teólogo que também combateu muita da falsidade, das falsas ideias dentro do seio religioso da época, né? E depois ele vem com o grupo de espíritos da codificação no século XVIII, trazer, né, essa aliança da ciência, da religião e, sobretudo, da fé raciocinada. Porque esse capítulo é o tempo todo nos convidando a compreender o que é ter fé e fé raciocinada. E ele fala assim, ó, que nesses momentos de transição, que a gente falando como se transição começasse agora. Desde a codificação, os espíritos falam, vocês estão em movimento de transição planetária, né? Nós estamos nos movimentando. Uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então, não é novidade. As fake news, pessoas tentando se passar por pessoas boas, cultas, querendo fazer manobras de controle individual, coletivo, não é novidade. E acho que a gente falou isso, vocês falaram semana passada, né, Júlia? Não é só no campo religioso. Todas as áreas do conhecimento humano, de relacionamento, sempre vão ter aqueles impostores. Qual é a premissa de um impostor? É alguém que usa de máscara, de artifícios para dominar o ambiente onde ele está. Às vezes é dentro de casa, no trabalho, aí em qualquer outro lugar. Então ele manda que a gente tenha atenção e olha que interessante, Júlia. E é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de desmascarar. Eu nunca tinha lido essa palavrinha dever. E pesou um pouco, Júlia. É nosso dever desmascarar a mentira. Ô, Fábio, sabe o que que eu acho que é difícil nessa história de desmascarar dos impostores? Eles usam de maneiras, de forma para passar a perna, para se fazer convencer. Mas que artimanhas são essas? Eu acho que é tudo aquilo que a gente já alimenta, a gente já tem dentro da gente, eles só alimentam o orgulho, né? Que lá no íntimo vai inflando algo, ou é aquilo que a gente quer ouvir, que às vezes é mais cômodo ouvir isso do que a verdade. Então, acho que é por isso que acaba sendo difícil desmascarar eles, porque a gente às vezes acaba caindo nessa conversa, nesse conteúdo por não raciocinar e por querer ouvir aquilo que a gente quer, fazer a nossa interpretação.
Acho que a dificuldade mora aí. O que que tu acha? Exatamente. Mas é um dever, então, não é desmascarar os outros. Mas olha só a proposta da doutrina. Essa máscara tem que ser caída de nós mesmos. Nós temos que. Por isso que Emmanuel fala: estuda estudando-te. Olha só que legal. Estuda estudando-te. Que a gente falou no início, tudo tem que servir para o nosso aprimoramento. Então, você questionou agora, por que que eu aceito determinadas falas, ideias, conceitos? Mas a gente sempre tem que botar a culpa no outro, né? Ah, ele que me enganou, ele falava bonito, ele me envolveu, mas isso que você falou, por que que eu deixei me seduzir por isso? A tentação nunca é algo externo, é sempre dentro de nós. Então é dever nós desmascararmos. Claro que não é batendo em ninguém, humilhando, saindo arvorado pela vida detentor da verdade. Não é neste sentido, né, gente? É um dever íntimo, intrínseco nosso, desmascarar a mentira em nós e em torno de nós mesmos. Aí no parágrafo seguinte ele fala assim: somente a um hábil general capaz de dirigir se confia o comando de um exército. Então é para a gente pensar assim: se alguém está à frente de um movimento religioso, é político, científico, não importa, né? Todos nós somos servidores de Deus aqui na Terra. Então, Deus não colocaria alguém em determinada postura de destaque, de liderança, se essa pessoa não tivesse capaz. Se ela não está falando de acordo com a lei divina, então ela não tem uma característica de um verdadeiro profeta. Concorda, Julia? Concordo, Fábio. E eu li um texto hoje que chamava atenção para isso, que às vezes a gente acaba confundindo. E agora o exemplo que eu vou dar é da doutrina espírita, mas isso serve para N outras religiões e ocasiões. Mas a gente confunde o espiritismo, que é a proposta, a codificação ali de Kardec, a ciência, a filosofia, a religião, com o movimento espírita, que é o que temos representantes humanos ali à frente, e aí nós, como seres humanos, a gente é passível de erro. Um verdadeiro profeta, ele busca ter a sua fala condizente com a atitude e tudo mais, mas o movimento espírita é passível de erro, porque são seres humanos no movimento espírita, mas a gente não pode confundir isso com o espiritismo. O espiritismo é a verdade. Kardec, Jesus, enfim, veio descortinar para a gente. Por isso que, e aqui uma outra coisa, né, Fábio? É muito fácil a gente ouvir as palavras de determinada pessoa, seja eu e você aqui hoje, por exemplo, ou numa doutrinária, ou em qualquer lugar, ouvir uma palestra espírita e tomar aquilo como verdade. Mas e a gente? A gente está voltando lá nas obras básicas? A gente está voltando para estudar o Espiritismo e tirar as nossas próprias conclusões, essa fé raciocinada, sabe, que você trouxe? Porque é muito mais fácil a gente ouvir algo e ter isso como um estudo, isso como uma verdade. Mas e a gente? A gente está parando para refletir, para raciocinar? E às vezes, né, Fábio, a gente para, lê, reflete, mas não consegue chegar numa conclusão, não entende direito. E não quer dizer que por isso a gente tem que aceitar como uma verdade. Mas vale a gente esperar às vezes anos até que a gente entenda determinado assunto e tenha uma conclusão própria, raciocinada a partir disso. E o princípio sempre é a moral da história. Aquilo que aquela pessoa está trazendo para mim, né? Moralmente falando, qual é o peso dela? E Kardec falava algo muito importante, as consequências da fala. Mas a fala até bonita, mas dentro daquele contexto, quais vai ser as consequências daquela ideia? E todos nós somos responsáveis. O indivíduo que lidera, o indivíduo que publica um livro, uma liderança, ele tem a responsabilidade dele. Mas nós que corroboramos, que seguimos, que divulgamos, também temos essa responsabilidade. Então, é o dever, o cuidado diário de ver o que nós estamos buscando e repassando. Qual é as características do verdadeiro profeta? Basicamente, é essa moral do bem, conciliatória, fraterna. Então, eu tenho visto muitas conversas bonitas, debates, argumentos,
mas que no fundo trazem discórdia, desentendimento, descrença nas pessoas, em nome de defender uma ideia ou um ponto de vista, né? Leva a descrença a tantos corações que passam a vacilar da própria doutrina, do próprio Cristo. Outra coisa importante, Júlia, como você falou, nós somos pessoas falhas. E Deus escolhe essas pessoas porque elas já viveram, passaram por essas provas, agora elas vêm em espírito missionário. Mas ainda perfeito aqui na Terra, qual é o exemplo de maior perfeição? Né? Os espíritos responderam para Kardec: é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é um grande equívoco, porque Jesus tem os caracteres do verdadeiro profeta. Todos os outros tentam seguir e muitos chegaram ali. Tem um livro, os Santos no movimento espírita, ou os Santos na história da humanidade, é muito legal, porque é uma pesquisa de todos os grandes santos da Igreja Católica, todos os feitos mediúnicos, mas por trás dos efeitos mediúnicos, a moral dessas criaturas, o sacrifício. Nunca se usufruíram da riqueza, do poder para manipular as pessoas. Então, ele coloca também no capítulo 6, o parágrafo, outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio. Eles simplesmente são, simplesmente se lideram, simplesmente acontece. Francisco de Assis só quis se libertar daquilo, ouviu a voz do chamado que a igreja precisava ser reconstruída, ele começou a fazer sozinho. Começou lá naquela igrejinha lá da cidade dele que tinha sido destruída. Ele começou a pegar pedra por pedra e a tentar reerguer as paredes. E as pessoas foram vendo, e foram ouvindo, e foram seguindo ele. Então, essa é outra característica. O indivíduo, ele exala, né? A lei de Deus, essa profecia, né? Tem que exalar os conhecimentos divinos, de acordo com a capacidade intelectual e moral de cada um de nós. O verdadeiro profeta, primeiro, ele é humilde e modesto. Duas virtudes difíceis de a gente encontrar, né? E a gente vê muitos desses líderes, dessas pessoas, elas às vezes estão vindo bem, uma fala, os movimentos que fazem, mas lá pelo meio do caminho começa a entrar o lado humano, né? De querer aparecer mais do que a sua missão. Lembrando sempre, gente, em todos os meios da sociedade. E lembrando sempre, cada um de nós tem uma missão pessoal, familiar, também de levar o Evangelho de Jesus, essa profecia do amor. E nós nos perdemos às vezes. Como a Júlia falou, o orgulho, o egoísmo, né? Essa falta de humildade e de modéstia. E por fim, no último parágrafo, ele fala assim: notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos, Cristos, Elias, João Batista e Pedro. Então, vocês vejam que a gente muda de roupagem, muda de moda, reencarnamos em outros países, mas a nossa essência ainda está muito ferrenha, ainda muito cristalizada nos antigos erros. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham como viver à custa do que lhes prestam ouvidos. Se a pessoa me ouve, então assim, voltando para a gente que dá ouvido, nós alimentamos essas pessoas, nós somos responsáveis pelos desvios e equívocos que eles fazem dentro do seio das religiões, das boas ideias e dos bons movimentos. O pessoal está quieto hoje, né, Julia? Ninguém comentou nada, por favor, ajudem. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um comentário. Se quiser finalizar o teu primeiro, Fábio. E depois eu posso fazer uma pergunta para você e para todo mundo aqui, mas eu quero ver o pessoal respondendo também, gente. Acho que alguém falou aí, Júlia, ali, seu França. Ó, seu França disse como... Ele deixou uma pergunta, né? Como explicar o fato que falsos profetas conseguem arrebanhar multidões de seguidores? Por que, então,
que falsos profetas ainda conseguem ter milhões, multidões de seguidores. Às vezes, gente, até mais do que os verdadeiros profetas momentaneamente conseguem. Fábio, acho que vai um pouco na linha do que a gente comentou. Por que que tem multidões de seguidores? Porque alimenta o nosso orgulho, as nossas falsas ideias, porque falam o que a gente gostaria de ouvir, não necessariamente o que a gente precisa, a verdade. Então vai alimentando. Mas, Fábio, até o comentário que eu queria fazer um pouco a respeito disso, que os falsos profetas, apesar de se conseguir arrebanhar multidões e multidões de seguidores, a gente consegue perceber que todo falso profeta, em algum momento, ele cai. E cai não ele, no sentido da verdade. Por não ser uma verdade, por ser uma mentira, então, né, de certa forma, cai por terra. Não se mantém tanto tempo. Por isso que os verdadeiros profetas, às vezes, arrebanham poucos seguidores, mas vai somando de pouquinho em pouquinho, porque perdura. Tudo que é verdade, que é verdadeiro, que é de coração, que é feito com amor, com esse desinteresse, com essa humildade que a Fábio trouxe, não vai acabar, não vai se findar. O que a gente ouve de Jesus até hoje? Jesus não se finda, não tem fim. Jesus é o nosso verdadeiro profeta. Então, a gente também tem essa fé, né, Fábio? É o nosso dever combater os falsos profetas, mas também ter a fé de que mesmo vendo, a gente vê às vezes tanto absurdo, né? Tantas falsas ideologias, ter a fé de que o que vai permanecer é o que é verdadeiro, mas cabe a nós ajudar nesse movimento. O que você acha, Fábio? Concordo contigo. E gostei que a Stephanie falou, né? Afinidade é afinidade. Por isso, seu França, que a gente ele arrasta multidões, porque tem multidões, ele só expressa aquilo, né? E também a Stephanie, né, por promessas de salvação com pouco trabalho. E esse trabalho não é externo, né, Stephanie? É o trabalho interior da renovação, do conhecer-se, do estudar-se, do realmente se modificar. E aí que entra o raciocínio, né, Fábio? Será que a gente, por estar aqui hoje, ouvindo aqui, a gente vai se salvar? Tá tudo certo? A gente fez o trabalho da semana? Não precisa fazer mais nada? Gente, se parar e usar um pouquinho do raciocínio, não é assim, né? Então, por isso que essas falsas promessas de salvação com pouco trabalho íntimo também arrecadam multidões de seguidores. Porque, gente, o espiritismo ele é maravilhoso, sabe? Mas dá trabalho. Dá trabalho se modificar, dá trabalho vigiar. Então, realmente tem que querer buscar essa verdade. A Marli, Fábio, deixou um comentário aqui que ela disse que é difícil reconhecer os nossos erros, que é mais fácil esperar por milagres, que daí completa a frase da Stephanie. Fábio, a pergunta que eu queria fazer, tá bom, é difícil a gente conseguir distinguir, às vezes, é nosso dever ajudar a acabar com essas falsas ideologias, mas em meio a tanta informação, tanto conteúdo que a gente tem, tanta palestra, né, tantos textos, tantas informações, como que a gente sabe em que pessoa confiar, em que ideologia confiar, em que conteúdo acreditar, em que fala? Como que a gente confia naquilo que a gente está recebendo, vendo, ouvindo? Como que a gente faz o processo? Tem que responder? Ou não é só para a Fábio a pergunta, gente, é para todo mundo que está aqui, por favor, Olha o que responda. foi feito lá a enquete, né, no nosso Instagram, não foi? Foi feita essa pergunta. Depois a gente vai dar uma olhada. Pessoal, sabe o que eu fiquei perguntando? Eu fiquei pensando nessa pergunta, que até foi a nossa Carla que nos ajudou, contribuiu com essa pergunta. Sabe que a gente tem que confiar na gente, Júlia? E não nos outros. Foi-se o tempo que a gente precisava de um intermediário para tudo na vida. Nós temos que aprender a confiar em nós. E depois a gente faz essa troca com as pessoas que estão ao nosso meio. Mas nós temos que estar firme aqui dentro dos nossos ideais morais. Saber. Aí
o seu Nelson fala muito essa frase. O seu Nelson é o nosso coordenador das doutrinárias de segunda, do mediúnico de quarta. Ele e o Wilson sempre falam essa frase. Creio naquilo que creio naquilo que tenho certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Vou repetir. Creio naquilo que tenho certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Nós temos que compreender o mundo que nos rodeia. Nós precisamos compreender o nosso mundo interno à luz do Evangelho de Jesus. Aí depois você vai estar sempre fazendo o princípio da doutrina espírita, observar, acompanhar, comparar. Mas Jesus é o modelo. Tudo que é falado, dito, proposto condiz com a moral e a proposta de um mundo renovado de Jesus, que vai nos levar à lei de justiça, amor e caridade? Ô, Juliana, mas é difícil, é trabalhoso. A doutrina espírita é uma ciência e toda ciência precisa ser estudada. Chegar ao céu interior, gente, a gente para conseguir uma aposentadoria soa, ala. Imagina essa conquista interior dessa fé raciocinada, que nada abala. Kardec coloca lá. Fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão em qualquer época da humanidade, em qualquer situação. A fé não abala por quê? Porque a gente compreendeu o processo, compreendeu as dores, compreendeu essas criaturas que tentam enrolar, ludibriar. Compreendemos que elas existem por um tempo, compreendemos onde estamos, mas, sobretudo, compreendemos aonde temos que chegar e como chegar. Que ninguém vai fazer isso. É nossa. Ô, Fábio, ali a frase que você trouxe, que o seu Nelson e o Wilson vivem nos lembrando que a gente precisa compreender, né? Se eu não me engano, foi no estudo que tem de orientação à casa espírita, também na nossa casa, o seu Carlos Aldir falou, nos lembrou, né? Que o saber é o estudar, é o ir atrás, que é muito importante. E o compreender, que é uma etapa depois, qual que é a diferença, né, do entender e do compreender? Seu Carlos nos lembrou que o compreender é além do saber, é você vivenciar aquilo, e aí sim você compreende internamente. Então, aí um outro desafio. Tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que raciocinar, tem que ter essa fé raciocinada, mas a gente tem que vivenciar tudo aquilo que está sendo proposto, que Jesus nos propôs. E a gente só vai vivenciar como, né, Fábio? É ficando preso dentro de casa? É tentando conviver só com pessoas boas, com pessoas caridosas, só dentro da casa espírita? A gente tem que ir além, a gente tem que viver em sociedade. É por isso que a gente tem tanta dificuldade no trabalho, na família, aonde quer que a gente vá, que é essa vivência que vai fazer a gente compreender tudo aquilo. E é só assim que a gente vai parar de buscar confiança nos outros, no conteúdo externos, e vai passar a confiar no que tem aqui dentro. É vivendo. E, gente, o viver na Terra faz parte do sofrimento, né? O viver está incluso as felicidades, mas também o sofrimento. Então, olha a importância do sofrimento também. É ele que vai fortalecer essa fé, essa vivência, essa compreensão, que daí vai fazer a gente não precisar do outro, não precisar do externo. O externo nos ajuda, né, Fábio? Eu ouvi uma palestra, às vezes, quando está difícil o negócio, mas o raciocínio vai passar sempre a ser nosso e a gente passa a confiar em nós. Temos alguns comentários aqui, Fábio, do seu Pedro Paulo. Ele lembrou que a gente gosta das facilidades, de tudo que é fácil. É que, infelizmente, a gente já está cansado, que muitas vezes o que a gente consegue pedir é força. É força para continuar e força para seguir. Eu li agora o Pedro Paulo, eu lembrei. Gente, Pedro Paulo, ele dá uma aula pra gente de qualquer assunto. E aí eu lembrei, acho que foi você, Fábio, que compartilhou comigo desse tema, que antigamente as igrejas católicas, o pessoal não sabia ler e escrever. Então, o ler a Bíblia da época não era lei, de fato. Não era eu, Júlia, lendo e tendo a minha interpretação. Era ouvir o que os padres, o que os bispos daquela época falavam a respeito daquilo. Então, olha só, o conteúdo ele já era repassado com a interpretação pessoal daquelas pessoas, porque a multidão
não sabia ler. Ô, Não Ju, era sabia falado em latim, né? Então quer dizer que ninguém entendia nada também, né? E, de- e era proibido, gente, que o povo, a população em geral, fizesse essa interpretação. A ideia não é que a Bíblia fosse para todos, não era facilitar. Por isso que a Fábio começou, né, Fábio, o nosso evangelho falando disso. A ideia do evangelho no lar é que a proposta do evangelho como um todo é para que todos saibam ler, todos saibam interpretar e compreender. Então não adianta vir e falar é difícil, né, Fábio? A gente tem que facilitar esse entendimento. Eu queria ler, tá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso serve para todos nós. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, a gente repete de tanto ouvir, fora da caridade não há salvação, né? Entendeu? A Amar gente, todas as coisas e ao próximo como a não, si porque mesmo. a gente ouviu, de tanto ouvir, a gente repete. Poucos, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhes as consequências. Foi isso que o Carlos também falou, né? A gente tem que tirar as consequências desses ensinos para aplicar no dia a dia. Então a gente ama o Cristo, ama os ensinos, mas a gente nem lê, a gente nem conhece a Bíblia, não conhece os ensinamentos. Né? Sai um pouquinho desses proverbiais, a gente não conhece nada. Então, como eu disse, o Pedro é um trabalho hercúleo, né, de Hércules. Estamos aqui para isso. Ou a gente quer continuar a se enganar, não os outros nos enganarem. Eu não quero mais enganar nem mesmo. Eu e o Pedro Paulo, a gente brinca, né? Não quero mais enganar ninguém, não quero me enganar, não quero deturpar nada em ninguém. É um alerta vermelho. Mas a gente tem que estar sempre com muita atenção, porque é a nossa natureza ainda, né? Ainda hábitos de se enganar, enganar os outros, mesmo de forma inconsciente, sem querer, fazer interpretações de acordo com o nosso ponto de vista, que é normal, né? Que a gente olha a vida de acordo com o que, mas tenhamos cuidado. Principalmente quando estivermos falando, transmitindo, procurando transmitir conhecimento, verdade às outras pessoas, né? Tentemos ser o mais honestos possíveis. Por isso que na dúvida, né, Fábio, de algo, de algum. Por isso que a gente tem que raciocinar, mas mesmo raciocinando na dúvida, o Ivan Azevedo, enquanto as pessoas voltarem para Kardec, vai dar tudo certo, a gente vai estar no rumo correto. Então, gente, voltem para Kardec, o que significa, né? E nas obras básicas, o que Kardec deixou para. Volta para Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. E se mesmo assim a gente ainda não está entendendo aquilo, é porque não é o momento, é porque a gente não teve aquela vivência ainda. E aí a vida vai nos trazer essa vivência, e aí no futuro a gente vai voltar àquele assunto e já vai ter um olhar completamente diferente. Mas na dúvida, sempre dá uma volta para Kardec, que a gente vai estar no rumo correto. Sabe, eu até tinha outra pergunta, mas já deu o nosso tempo, que é 8h30. Queres falar mais alguma coisa? Comentar mais algo? Não, só agradecer a você, o convite, a casa, a todos que participaram aqui. É sempre uma alegria estar com vocês. A minha vibração muda, é muito ameno, é muito gostoso e realmente sinto a espiritualidade amiga, Jesus mais pertinho do meu coração. Então agradeço a todos sempre essa oportunidade desse momento. Desejo a todos uma boa semana, sempre na paz e no amor de Jesus. Obrigada, Fábio, por ter topado o convite. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Pessoal, vou convidar vocês para vocês se manterem com o pensamento elevado para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Jesus, que é nosso ombro amigo, está sempre ao nosso lado, a nos guiar, nos orientar e nos mostrar o melhor caminho a ser seguido. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelo teto sobre as nossas cabeças, o alimento na mesa e por todo o carinho e todo o amor que recebemos desses.
que os nossos lares possam ser protegidos, amparados, que todos aqueles que nós amamos, lembramos, sentimos saudade, possam receber e serem envolvidos neste amor e nesse carinho também. Possamos nos lembrar dos ensinamentos da noite de hoje para a semana que inicia. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite para vocês. Até domingo que vem.